Olá, bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Aline Duda. Esse é o nosso curso preparatório para o concurso da PEIF, né? De PEIF, Professor de Educação Infantil Fundamental, da Prefeitura de São Paulo. Essa é a nossa aula 5 de didática. Vamos falar sobre Jean Piaget e o desenvolvimento cognitivo. A nossa comunidade PEIF é uma comunidade criada por mim para nos ajudarmos, né, a passar nesse concurso aí que o prefeito Ricardo Nunes autorizou com 3.000 vagas para o cargo de PEIF. Sendo assim, eu faço vídeos diariamente, de acordo com o conteúdo programado, né, para que a gente possa estudar poucos minutos por dia e conseguir aí ter uma boa aderência do conteúdo, né? Eu também tenho material da aula em PDF e o mapa mental de todas as aulas disponíveis para assinantes, ok? Sendo assim, vamos iniciar mais um dia de estudo, né? Jean Piaget e o desenvolvimento cognitivo. O objetivo dessa aula é compreender a teoria de Jean Piaget, identificar os estágios do desenvolvimento cognitivo, diferenciar assimilação e acomodação, entender como a criança constrói conhecimento e resolver questões da VUNESP sobre Piaget. Como eu já falei nos outros vídeos, a VUNESP geralmente é a banca que a Prefeitura de São Paulo contrata para concursos públicos. Pode ser que esse ano seja diferente, mas vamos estudar de acordo aqui com a VUNESP por enquanto. Introdução. Jean Piaget, quem é esse? É um dos teóricos mais cobrados em concursos da educação. A sua teoria busca explicar como que a criança constrói o conhecimento ao longo do desenvolvimento. Para Piaget, a criança não aprende apenas recebendo a informação pronta. Ela participa ativamente da construção do conhecimento, por meio de interação com o meio. A BUNESP costuma cobrar estágios do desenvolvimento, assimilação e acomodação, papel ativo da criança e a construção do conhecimento. Sendo assim, vamos para o tópico 1, epistemologia genética. A teoria do Jean Piaget é conhecida como epistemologia genética. O objetivo era compreender como o conhecimento se desenvolve desde a infância até a vida adulta. Segundo Piaget, o conhecimento é construído. A criança é um sujeito ativo da aprendizagem. O desenvolvimento ocorre por meio de interação com o ambiente. O que mais cai em prova? Conhecimento é construído, a criança como sujeito ativo e aprendizagem por descoberta. Se vocês observarem, né, na aula de ontem sobre o currículo da cidade de São Paulo, nós falamos bastante sobre a criança o aluno ser ativo no seu aprendizado, né? Então, assim, a cidade de São Paulo, né, o currículo, ele também pensou em Jean Piaget, né, nessa teoria dele, da epistemologia genética. Algumas pegadinhas. A criança é passiva no processo. Não, a criança não é passiva, ela é ativa. Ela é um ser que aprende de acordo com as suas vivências, ela é ativa. O professor transmite todo o conhecimento pronto, como nós já vimos na aula de currículo da cidade de São Paulo ontem, né? A gente já sabe que o professor não transmite todo o conhecimento pronto. E que o aprendizado, ele decorre através do protagonismo do aluno, né? Aprender significa decorar conteúdos? Não, claro que não. Nem para a gente, nem para as crianças, nem para ninguém. Você pode até decorar alguma coisa, porém você vai aprender quando você faz uso do conhecimento. Você aprende, você adquire conhecimento, faz uso dele, inclui ele na sua rotina, na sua vida, consegue entender ele dentro da sua vida, dentro do seu contexto, e aí sim, né, ocorre aí a aprendizagem. Então, essa é a primeira parte, né? Então, a gente precisa decorar que Piaget fala de construção do conhecimento. No tópico 2, em estágios do desenvolvimento cognitivo, lembrando que esta aula, ela é uma aula curta, tá? Abreviada, de forma que eu tentei trazer os pontos principais, para que seja um conhecimento rápido, que a gente consiga lembrar bem e gravar o conteúdo, tá bom? Piaget organizou o desenvolvimento cognitivo em 4 estágios. 1, sensório motor, de 0 a 2 anos. Conhecimento pelos sentidos e movimentos.
surgimento da permanência do objeto, ok? 2, pré-operatório, de 2 anos a 7 anos, desenvolvimento da linguagem, da fala, pensamento egocêntrico, então a criança pensa em si, uso de símbolos e brincadeiras, a criança começa a brincar, começa a entender símbolos, certo? De 2 a 7 anos. 3, operatório concreto, de 7 a 11 anos. Então, pensamento lógico ali, né, sobre situações concretas, ele começa a entender melhor, né, as coisas concretas. Compreensão de conservação e classificação. Ele começa a classificar o que é certo, o que é errado, o que é isso, o que é aquilo. Então, tem classificações. 4, operatório formal, a partir de 11 anos. Pensamento abstrato, formulação de hipóteses, raciocínio científico. Olha que interessante. Então, Piaget, ele interpretou, né, o desenvolvimento cognitivo em 4 passos, né? Sensório-motor, de 0 a 2 anos, pré-operatório, de 2 a 7 anos, operatório concreto, de 7 a 11 anos, e operatório formal a partir de 11 anos. Então, ele via que o cérebro se desenvolvia de certa forma em certa idade, né? O que mais cai em prova? Nome dos estágios, idades aproximadas e características principais. Eita, vou ter que lembrar disso? Vai. Isso aqui cai mesmo, cai sempre, tá? Eu vou tentar trazer depois algumas questões que já caíram em prova a respeito das matérias que nós estamos fazendo, né? Aprendendo aqui, relembrando, na verdade. E para a gente ver como que vai responder essas questões, ok? Então, vamos lá. É importante lembrar que o Piaget, ele buscou entender como que o cérebro aprende. E então, ele foi lá desde o nascimento da criança até os 11 anos, tá? Pegadinhas da banca, trocar as características dos estágios e afirmar que o pensamento abstrato surge no pré-operatório. Olha só que interessante. O pensamento abstrato está aqui na última fase, no operatório formal, quando já está se formando, né? E ele está falando aqui que às vezes na prova vai falar assim que o conhecimento, o surgimento de permanência do objeto, de sentimentos, movimentos, vai ser no operatório formal. Não, vamos tomar cuidado para lembrar disso daí, tá bom? O que decorar? 0 a 2 anos, sensório motor. 2 a 7 anos, pré-operatório. 7 a 11 anos, operatório concreto. 11 para mais, operatório formal, de formação do caráter, formação do ser, né? Então é isso. Tópico 3, assimilação, né? A assimilação ocorre quando a criança utiliza conhecimento já existente para compreender novas situações, tá? Uma criança conhece um cachorro e, ao ver outro cachorro diferente, continua identificando como cachorro. O que mais cai em prova? Incorporação de novas informações e uso de esquema já existente. Pegadinhas da banca? Confundir assimilação com acomodação. O que decorar? Assimilar é igual incorporar algo ao esquema já existente, tá? Tópico 4, acomodação e equilíbrio. A acomodação ocorre quando a criança precisa modificar seus esquemas mentais para compreender algo novo. Por exemplo, uma criança acredita que todo animal de 4 patas é cachorro. Ao conhecer um cavalo, precisa reorganizar seu pensamento. A equilibração é o mecanismo que busca o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. É ela que impulsiona o desenvolvimento cognitivo. O que mais cai na prova? A diferença entre assimilação e acomodação. Equilibração como motor do desenvolvimento. Pegadinhas da banca. Dizer que assimilação e acomodação são a mesma coisa, ou ignorar a função da equilibração. Assimilação é igual a incorporar. Acomodação é igual a modificar. Equilibração é igual a desenvolvimento. Então, a assimilação, incorporei algo, aprendi algo novo. A acomodação, eu aprendi algo e tive que modificar dentro do meu pensamento aquilo que eu já tinha. Equilibração é igual ao desenvolvimento, é o desenvolvimento do aprender, né? Como resumo final, Piaget estudou a construção do conhecimento, onde a criança é sujeito ativo da aprendizagem, o desenvolvimento ocorre por estágios, tá?
Estágio sensório-motor de 0 a 2 anos, sentidos e movimentos, permanência do objeto, pré-operatório de 2 a 7 anos, linguagem, egocentrismo, símbolos, operatório concreto de 7 a 11 anos, lógica concreta, conservação, operatório formal 11 anos para mais, pensamento abstrato e hipóteses. Conceitos fundamentais: assimilação é incorporar experiências aos esquemas existentes. Acomodação, modificar esquemas mentais. Equilibração, mecanismo responsável pelo avanço cognitivo. Dica VUNESP: a banca adora cobrar a diferença entre assimilação e acomodação e relacionar características dos estágios de desenvolvimento. Aqui segue as referências e em seguida vão seguir as questões. Aí vai seguindo para vocês agora 10 questões, né, sobre o conteúdo estudado. Leiam com bastante atenção, tentem fazer o melhor de vocês e no fim nós vamos ter o gabarito comentado. Eu não vou ler as questões com vocês para que esse vídeo não fique extensivo, não fique grande demais, ok? Então, vou deixar para vocês a leitura para fixação do conteúdo. Como eu disse, são 10 questões, essa é a página de 6 a 10, né? Tem uma pausa no vídeo, leia com atenção, tenta preencher, né? Pega um caderno, uma caneta, anote as questões que você julga por certo para conseguir comparar com o gabarito na página seguinte.